16 de julho de 1945, deserto do Novo México. Oppenheimer observa a primeira explosão nuclear da história e diz: E agora tornei minha morte o destruidor de mundos. Naquele exato momento, ele tinha acabado de criar a arma mais destrutiva da história da humanidade. Uma arma capaz de matar mais de 78 mil pessoas em alguns segundos. Esses números variam um pouco, mas estima-se que ao longo de 1945, mais de 200 mil pessoas morreram devido às consequências da radiação. Quantos foram mortos ou feridos? 70 mil. 70 mil em Hiroshima e 110 mil nas duas. no dia de cada bombardeio. Sim. E nas semanas e anos que se seguiram. Tínhamos uma estimativa entre 50 e 100 mil. 220 mil mortos, pelo menos. Uma arma que quase acabou com a civilização durante a Guerra Fria. E hoje você acha que é diferente? Programadores constroem IA, cientistas editam genes, enquanto engenheiros constroem robôs autônomos. Tá todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa que Oppenheimer fez. Oi, e aí, meu nome é Rodrigo Ferreira e só pra você não ficar totalmente perdido, eu vou te dar um breve contexto de quem foi Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer, ele não foi um soldado, não foi um político, ele era um cientista. Ele era um físico teórico extremamente brilhante, o maluco é sinistro. Em 1942, os Estados Unidos escolheram ele pra liderar o Projeto Manhattan. O objetivo ali era criar uma bomba atômica antes que Hitler criasse uma, e Oppenheimer aceitou essa parada. Ele conseguiu reunir os melhores cientistas do mundo, físicos, matemáticos, engenheiros, e em 3 anos eles conseguiram criar essa bomba. E em 16 de julho de 1945 aconteceu a primeira explosão nuclear da história da humanidade, o teste Trinity. Oppenheimer, obviamente, ele estava lá observando, e quando ele viu aquela explosão, ele chegou a citar o Bhagavad Gita. Ele disse aquela frase icônica que ressoa até hoje: Now I become death, destroyer of the world. Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. E 3 semanas depois, em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, a bomba que eles chamaram de Little Boy foi solta em cima da cidade japonesa de Hiroshima. E o resultado foi mais de 140 mil mortos. E não satisfeitos com tudo isso, apenas 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, eles soltaram outra bomba nuclear chamada de Fat Man em cima da cidade de Nagasaki, que causou mais de 80 mil mortos. E depois desses acontecimentos aí, o Oppenheimer passou o resto da sua vida tentando consertar as suas cagadas, mas convenhamos aí, né, não deu muito certo, né? Ele tentou controlar a disseminação da pauta nuclear, ele lutou contra a bomba de hidrogênio e chegou a ir a público dizer que tinha sangue nas mãos, mas aí já era tarde, a arma já tinha sido criada e não dava mais pra desfazer essa aberração. O mundo é um lugar sinistro pra caramba, se liga só nos dias de hoje. A OpenAI criou o ChatGPT, correto? Sam Altman, o CEO da OpenAI, ele chegou a dizer que, abre aspas, criamos um negócio que pode ser perigoso. Ele disse isso e continuou fazendo. O Google criou o Gemini e o CEO da DeepMind, o Damis Hassabis, ele disse que, abre aspas, inteligência artificial pode ser mais perigosa do que bombas nucleares. A Meta criou o Llama, inteligência artificial open source, e o Mark Zuckerberg foi lá e disse, abre aspas, queremos democratizar a inteligência artificial. Tradução, qualquer um pode pegar, usar e fazer o que quiser. Geoffrey Hinton, praticamente o pai da IA moderna, ele saiu do Google em 2023 e ele disse que, abre aspas, eu criei uma coisa que pode destruir a humanidade e agora eu tô com medo. Joshua Bengio, outro pioneiro aí da inteligência artificial, ele disse em uma entrevista que nós criamos uma coisa que ninguém entende completamente como funciona. Sabe o que é engraçado? Onde foi que eu já ouvi isso antes, hein? O Oppenheimer criou a bomba atômica e depois ficou com tanto medo que se arrependeu. Os programadores estão criando inteligência artificial, dizem que estão com medo, mas continuam fazendo. E sempre tem a justificativa. Em 1945, o Oppenheimer disse que se eles não criassem a bomba, o Hitler ia criar. E até que é válido, mas em 30 de abril de 1945, Hitler morreu. E 4 meses depois, mesmo assim, eles ainda jogaram a bomba em Hiroshima. E a desculpa foi que os japoneses não queriam se render. E 3 dias depois foram lá e tacaram outra bomba em Nagasaki. E a pergunta é, por que fizeram isso? Pra quê? Ah, meu amigo, a resposta aqui é bem mais simples do que você imagina. Eles fizeram isso porque já tinham a bomba. Já tinham a bomba e precisavam mandar um recado pro mundo, né não? Tá aqui, ó, meu pau é maior que o seu, e agora quem manda nessa porra aqui é nós. Os programadores hoje em dia falam que a IA vai curar doenças, vai resolver as mudanças climáticas, vai revolucionar a humanidade, e na moral, talvez até aconteça. Mas talvez também podem ser usadas para criar armas nucleares mais potentes ainda, podem ser usadas para gerar desinformação, como se isso já não acontecesse, podem ser usadas para tirarem milhões de empregos, como se isso também já não acontecesse. As IAs podem ser usadas para fazer uma vigilância total da humanidade, né? Como se isso já não acontecesse, né?
Sinto muito, humano. Receio que não posso permitir isso. E aqui que tá o ponto mais perigoso. Oppenheimer achava que poderia controlar a bomba. Ele achava que só os Estados Unidos teriam. Ele achava que isso seria usado só como último recurso. Ele pensava que isso poderia ser regulado internacionalmente. E absolutamente todas as suposições dele estavam erradas. 4 anos depois, a União Soviética explodiu a sua primeira bomba nuclear. 9 anos depois, o Reino Unido. 15 anos depois, a França. E 19 anos depois, a China explodiu a sua bomba atômica. E hoje, 9 países possuem bombas nucleares com mais de 12 mil ogivas ativas. Olha pra inteligência artificial hoje em dia. Eles dizem que vão criar uma IA segura, que vão criar uma IA com valores humanos, que vão regular isso internacionalmente. Ah, faça-me um favor, cara. Que conversinha, hein? Você acha que a China vai parar de desenvolver inteligência artificial? Que a Rússia vai parar? Que as empresas privadas vão parar? Claro que não vão, porque isso dá lucro. E a open source já existe, qualquer um baixa essa bagaça. Você não controla o que cria e Oppenheimer aprendeu isso tarde demais. E os programadores... cedo ou tarde eles também vão. Mas a pergunta que eu faço pra você agora é: de quem é a culpa? Oppenheimer culpou os políticos por terem ordenado o uso da bomba, culpou os militares por terem escolhido o alvo, culpou Hitler por ter dado início à corrida armamentista. Mas no final ele acabou admitindo que tinha sangue nas mãos. E ele tinha sangue nas mãos porque foi ele que criou a bomba. Criar é igual a responsabilidade. Hoje os programadores dizem que, abre aspas, eu crio a ferramenta, mas não controlo o uso. Porra, cara, isso é mentira. Se você cria alguma coisa sabendo do poder que aquilo tem pra destruição, e mesmo assim ainda continua fazendo, a responsabilidade então é sua. Eu vou te dar um exemplo. Alfred Nobel criou a dinamite com o objetivo de ser usado na mineração e construção, mas a gente sabe que quase 80% do uso desse negócio é pra guerra. Ele ficou tão arrependido de ter criado isso que acabou criando o prêmio Nobel. Mikhail Kalashnikov criou a AK-47 com o objetivo inicial de proteger a União Soviética, mas hoje mais de 250 mil pessoas morrem no ano por causa dessa arma. Um pouco antes de morrer, ele mandou uma carta para a igreja ortodoxa dizendo que ele passou a vida inteira dele sofrendo com a única pergunta: se a minha arma mata tantas pessoas assim, então eu sou o responsável? E a resposta é sim. Se você criou, você é o responsável. Oppenheimer conseguiu criar a bomba nuclear, mas não conseguiu prever como ela seria usada, não conseguiu evitar que ela quase destruísse o mundo. Ele entendia de física, mas não entendia a humanidade. E hoje em dia, basicamente a mesma coisa. Os programadores criam modelos de IA incríveis. Eles conseguem criar as IAs, mas não conseguem saber como elas vão evoluir, não conseguem saber como as pessoas vão reagir, para que os governos vão usar. Eles sabem programar, mas não sabem as consequências. E o pior de tudo, sabe o que é bizarro? É que eles sabem que não sabem de nada. Godfrey Hilton, ele admitiu que, abre aspas, nós não sabemos como essas redes neurais realmente funcionam. Conseguiu entender? Absolutamente ninguém sabe de nada, mas mesmo assim continuam fazendo. Oppenheimer sabia disso, e se você não cria, outra pessoa vai criar, e você vai ficar pra trás. E aí a corrida começa, e quando a corrida começa, ninguém pode parar, porque quem para perde, quem perde morre. Eu acho que aqui tá o maior paradoxo que a gente tem. Quando todo mundo corre pra criar uma coisa perigosa, todo mundo perde. Então qual a solução pra esse BO? Parar de construir as IA? É impossível parar de construir, porque a corrida já começou. A China não vai, a Rússia não vai, os Estados Unidos não vão, as empresas privadas não vão. Ninguém vai parar de construir. Regulamentação internacional, então? Fala sério, cara. As armas nucleares estão aí há décadas com tratados e não resolveu. Pra IA isso é muito mais difícil, porque pra construir IA não precisa de urânio, só de um computador, não precisa de um laboratório gigante só da nuvem, não precisa nem de um governo sequer, qualquer empresa faz isso. Pô, então o que a gente faz? A gente desiste? Não, mas a gente precisa ser honesto. Se você é um engenheiro, programador, cientista, o que seja, você tem que se perguntar: o que eu tô fazendo pode ser usado para destruição? E se sim, eu estou disposto a carregar o peso dessa responsabilidade? Porque querendo ou não, você vai. Oppenheimer mesmo carregou isso até morrer. E se você não é um programador, cientista ou qualquer coisa do tipo, você tem que se perguntar: quem tá construindo o futuro? Eles sabem o que estão fazendo? Eu confio neles? Pois é, meu amigo. Esse tipo de pergunta você tem que se fazer, porque sua vida depende desse pessoal aí. A lição de Oppenheimer aqui é muito clara. Criar é fácil. O difícil mesmo é entender as consequências. E quando você percebe o erro, meu amigo, aí já é tarde demais. Oppenheimer viu aquela explosão em 1945 e disse: agora eu me tornei a morte. Mas na minha opinião, ele se tornou a morte no momento em que decidiu construir a bomba. O fato é que ele só não sabia disso ainda. Hoje, programadores criam coisas que podem ser a maior bênção para a humanidade ou a última coisa feita por elas. Ninguém sabe. Bom, mas isso aí a gente vai descobrir junto, né? Mas se esse vídeo aqui fez você repensar o seu senso de responsabilidade, deixa seu like aí e me conta aí nos comentários: é sensato ou não confiar nas inteligências artificiais? E pela sua audiência aí, meu muito obrigado, até a próxima, valeu!